Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 5. Estaremos procurando frisar a temática do nosso seminário, toda a Escritura. Todos a encontraram? Amém? Diz-nos assim: lembrando-me daquela fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também habita em ti. Agora folhei a página e nós chegaremos no capítulo 3. Capítulo 3, ainda do mesmo livro, versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14 diz-nos assim: tu, porém, persevera nas coisas que aprendeste e de que tens a certeza, sabendo de quem as aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem instruir para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Versículo 16 diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Amém! Por gentileza, assente-se nesta manhã com a sua Bíblia, seu caderninho aí na mão, caneta. Se você puder anotar aí, toda a Escritura no todo do lar. Toda a Escritura no todo do lar. Segundo um cristão americano e especialista em pesquisas sobre crenças e valores religiosos, chamado George Barna, ele nos diz que a igreja local, nos esforços para criar a próxima geração de cristãos, ela deve ser uma parceira valiosa e próxima, mas são os pais os principais responsáveis diante de Deus pelo amadurecimento espiritual dos filhos. Na verdade, quando nós olhamos para o texto em que Paulo está escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, nós vamos estar aqui encontrando um elogio que Paulo está descrevendo na excelência pedagógica tanto de Loide como de Eunice. O que Paulo, na verdade, está dizendo a Timóteo no versículo 5 do capítulo 1 é que tanto Eunice como Loide foram dedicadas no processo pedagógico de ensinar Timóteo nas Escrituras, ao ponto de que a maturidade e a vivência espiritual saudável de Timóteo no presente havia e era resultado de um estudo sistemático que foi realizado no passado com Timóteo, através da sua mãe e também da sua avó. Então, nesta manhã, neste segundo momento que nós temos aqui, a proposta que nós estaremos trabalhando é justamente esta: a visão de que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela deve ser ensinada, transmitida, primariamente dentro das nossas famílias. Eu quero estar aqui transcorrendo com os irmãos, no decorrer desta manhã, sobre esta relação de Escritura e família, família e Escritura, e este processo singular que nós vamos estar percebendo sobre a responsabilidade que Deus vai deixar para nós como pais no processo de ensino e de transmissão da Escritura
para a nossa próxima geração. Pois bem, pastor Jason, vamos trabalhar então sobre esta temática, Escritura na família, o processo de transmissão em que deve ser realizado e deve ser ensinado a Escritura dentro do lar. Só que antes de eu adentrar nestas temáticas, eu quero destacar aqui um primeiro ponto com os irmãos, e se você puder, anote aí na sua página, alguns problemas na transmissão das Escrituras dentro do lar. Nós vamos perceber que existem aí alguns problemas, algumas dificuldades no quesito a transmissão das Escrituras dentro do lar. Quando nós olhamos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos perceber que, de forma muito clara, Paulo está dizendo que a fé vivenciada por Timóteo, aquilo que ele havia aprendido e estava vivendo no presente, era fruto de um aprendizado que ele havia recebido no passado. E este aprendizado, Paulo vai ressaltar que Timóteo não havia recebido de uma liderança. Paulo vai ressaltar que Timóteo não havia aprendido com os rabinos da sua época, e muito menos com os filósofos gregos, mas que Timóteo havia aprendido da sua mãe Eunice, que havia recebido os ensinos da sua avó Loide. Pois bem, este é o modelo que nós deveríamos vivenciar, o modelo de transmissão das Escrituras, de pai para filho. Só que quando nós olhamos para a nossa sociedade, no modo atual em que nós estamos vivendo, nós percebemos que a realidade de 2 Timóteo 1:5, 2 Timóteo 3:15, não é a realidade das nossas famílias atuais. E aí nós vamos perceber que existem alguns problemas na transmissão das Escrituras dentro do lar. E o primeiro problema que eu quero destacar nesta manhã está relacionado à competição de tempo. Então, o primeiro problema relacionado à transmissão das Escrituras dentro do lar, nós podemos pontuá-lo como o problema da competição do tempo. Segundo Pascal, toda a infelicidade do homem procede de uma única coisa: ele não poder estar a sós consigo mesmo em seu quarto. Jack Yeager, presidente do Clube Internacional em Havana, vai dizer o seguinte: nunca houve no momento da história em que os filhos estivessem espiritualmente em maior risco do que estão hoje. E uma das grandes realidades que nós vamos perceber no decorrer deste processo é que as famílias do hoje vêm enfrentando este grande problema relacionado, linkado ao tempo. Nós, na grande verdade, vivemos em meio a uma sociedade que podemos denominá-la como a sociedade do verbo. Pastor, o que é isso? É a sociedade que está em constante movimento. É a sociedade do fazer, do realizar, do construir, do destruir, do edificar, do ir, do vir, enfim. Vivemos em meio a uma sociedade onde o padrão estabelecido para que você alcance ou realize alguma coisa está extremamente linkado àquilo que você realiza, àquilo que você constrói, ao quanto que você está trabalhando diariamente. E aí, na verdade, nós vamos perceber de forma muito comum algumas frases, e talvez você já usou estas dizendo: que bom seria se o nosso dia fosse de 30 horas. Que bom seria se o nosso mês fosse de 40 dias. Estas frases, na verdade, elas apontam para a sociedade do verbo, a sociedade aonde vivemos um ativismo, onde as pessoas estão
estritamente envolvidas na busca pela conquista. E aí nós nos envolvemos em um ativismo onde você trabalha, realiza, vai e vem, e não há o tempo necessário diariamente para meditação nas Escrituras. Nós vamos perceber de forma muito clara, e aí eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em um texto que é interessante, é um texto que reflete um contexto em que Cristo está vivendo na Palestina, mas que já reflete uma situação que nós vivenciaríamos e que vivemos hoje. Lucas 10, 38 ao 42. Nós vamos perceber que esta realidade de Lucas 10, 38 ao 42, é uma realidade impregnada nos dias atuais. Este texto vai nos dizer o seguinte, Lucas 10, 38. Quando iam de caminho, entrou ele quem? Jesus, em uma aldeia. E uma mulher chamada Marta hospedou-o. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e chegando-se disse: Senhor, a ti não se dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes, uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Sabe o que nós percebemos aqui, queridos, dentro desta leitura? Jesus está chegando em uma casa na qual ele era conhecido. Jesus chega em uma família na qual ele tinha convivência. Marta, Maria, Lázaro conheciam o mestre os conhecia também. Jesus está chegando em uma casa na qual as pessoas que ali residiam amavam ao Senhor, viviam pela causa do Senhor. Jesus então não estava em uma casa de pessoas desconhecidas, não. Ele estava em um local onde as pessoas o conheciam, o amavam, tinham relacionamento com ele, eram pessoas do seu convívio, que estavam envolvidas na sua causa. Só que nós vamos perceber que havia um grande problema. O problema é que, queridos, não basta nós estarmos envolvidos na causa do Mestre. Não basta nós amarmos o Mestre, não basta nós estarmos envolvidos diariamente naquilo que diz respeito à missão do Mestre. Nós precisamos ter um momento diário de nos sentarmos e ouvirmos as palavras do Mestre. Maria estava sentada, porém Marta estava envolvida. Amava o Mestre, conhecia o Mestre, se relacionava com o Mestre, mas não tinha um tempo diário para estar sentado e estava desprezando o momento em que poderia estar sentada aos pés de Jesus. E aí, queridos, o destaque que eu faço aqui esta realidade não é diferente dos nossos dias. Encontramos famílias, encontramos lares, e muitas vezes, por que não falarmos que como líderes nos encontramos nesta mesma situação? Estamos envolvidos na causa do Mestre, amamos o Mestre, estamos diariamente envolvidos no processo do reino, só que
não dispensamos o tempo necessário para estarmos sentados ouvindo as palavras do Mestre. Queridos, são pais e mães, e aí eu olho para vocês como pais e mães e digo: ei, vocês são heróis no século 21, trabalham. Quantos pais que vão até a meia-noite trabalhando, levantam às 6 da manhã, fazem, realizam, trabalham, estudam. Só que tem um detalhe: constroem, lavam, passam, cortam a grama, pintam a casa. Todos os dias tem coisas para fazer, não é? Furam aqui, trocam de lugar, fazem aquilo, fazem isso. Quando vê, chegou meia-noite, meia-noite e meia, 6 da manhã, o relógio desperta. Um dia vai, outro vem. E nós vamos entrando em um processo onde o ativismo da sociedade é transferido para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, e aí nós vivenciamos uma espiritualidade ativista também. Nos envolvemos com a causa do Mestre, pregamos, cantamos, evangelizamos, estamos em todos os departamentos, só que não conseguimos parar diariamente para ouvir o que o Mestre tem a nos falar. Aleluia! Esta é a vivência da família de Marta. E por que não falarmos que esta vivência está dentro das nossas igrejas? Como cristãos e bons assembleianos, nós, pastor Wilson, acabamos usando algumas expressões muito peculiares nossas. E às vezes nós falamos: a reunião não estava boa hoje, o culto não estava muito bom, as pessoas parecem que estavam dispersas. E é cada vez mais comum você perceber nas reuniões as pessoas dispersas enquanto a mensagem está sendo transmitida. É cada vez mais comum as pessoas não dobrarem mais os joelhos nas reuniões. E aí nós nos preocupamos e usamos estas expressões nossas, só que nos esquecemos que esta reunião aqui é apenas o reflexo da realidade dos nossos lares. Se aqui nós não conseguimos perceber as pessoas atentamente ouvindo os ensinos da palavra e das Escrituras, significam que é o reflexo do que elas vivem em casa. Em casa elas também não têm o devido tempo para prestarem a devida atenção nas Escrituras. E aí nós vamos percebendo que são reflexos que estão acontecendo. O destaque, queridos, que eu trago para este primeiro momento, é interessante que Jesus vai olhar para Marta e ele vai declarar que o que ela está fazendo, Jesus não disse que não era importante o que ela estava fazendo. Jesus disse: Marta, muitas coisas são... O que ele disse? Muitas coisas são necessárias. Só que aí é interessante que ele vai pontuar e vai dizer o seguinte: olha, ou antes, uma só é necessária. O que ele estava dizendo para nós é o seguinte: ei, aquilo que você faz, que você trabalha, que você realiza, que você opera, é importante. Só que você precisa se lembrar que o mais importante é o estudo diário das Escrituras dentro da sua casa. Querido irmão e irmã, a nossa casa não deve ser o retrato da casa de Marta. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos realizar, nós precisamos estar envolvidos com a causa do Mestre, mas nós precisamos entender que as Escrituras devem ser o centro diário da nossa vida. Este é o primeiro problema na transmissão das Escrituras dentro do lar, o problema do tempo. Só que aí nós temos um segundo problema. Qual é o problema? É o problema, e eu quero que você anote aí,
do despreparo hermenêutico. Ontem já foi falado sobre isso. Pastor Ismael e Dr. Wilson trabalharam sobre esta questão. Talvez um dos grandes problemas, queridos, dentro dos nossos lares, está relacionado com o despreparo ou com a razoabilidade com relação à interpretação dos textos bíblicos. O que isso significa? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 4 e versículo 20. Josué, capítulo 4 e versículo 20. Nós vamos perceber que este é o segundo problema que nós encontraremos dentro dos nossos lares, o problema da interpretação hermenêutica, o problema com relação a esta razoabilidade na interpretação dos textos bíblicos. Olha o que diz Josué 4 e 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, colocou a Josué em Gilgal. Disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Agora preste atenção nesta frase. Far-lhe-eis saber, vírgula, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão. A frase que eu pego deste texto é justamente essa: fareis saber a vossos filhos, dizendo. É interessante que o que Deus está destacando ao povo de Israel, e eu não quero me deter nas pedras de lembrança, mas justamente nesta frase. Deus realiza milagres, ordena que o povo levante pedras de lembranças, e aí Deus vai chamar a atenção dos pais, dizendo: ei, quando no futuro os vossos filhos olharem para a paisagem natural aqui do Jordão e perceberem que algumas coisas foram modificadas, e então indagarem a vocês com relação a estas modificações, a estes memoriais, vocês deverão saber responder para eles o que isto significa. E aí nós vamos perceber que os israelitas, em outras palavras, Deus estava dizendo: ei, vocês precisam conhecer a história, vocês precisam conhecer o contexto para responder aos filhos, vocês precisam conhecer quem estava envolvido nesta situação, vocês precisam conhecer qual foi o momento em que isto aconteceu, vocês precisam conhecer o que sucedeu, qual o propósito deste acontecimento, enfim, vocês precisam ter uma leitura hermenêutica do contexto, para então poderem estar ensinando aos vossos filhos. Sabe o que isso estava apontando? Que os pais israelitas precisavam ter um conhecimento teológico dos acontecimentos. Porque se eles não possuíssem este conhecimento teológico das pedras ou dos memoriais, logo eles não conseguiriam responder aos filhos sobre aqueles memoriais. Pastor, o que reside esta questão? A questão reside justamente neste problema de hoje. O problema que eu vou pontuar como limitação interpretativa das Escrituras. O que é isso? Limitação interpretativa das Escrituras. Nós temos muitas informações com relação às Escrituras. Dr. Wilson pontuou ontem, é o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro mais, enfim, lido várias vezes no ano, a pessoa lê uma vez, retorna novamente, enfim, e aí se segue. Livros sobre a Bíblia
mensagens, a disponibilidade com relação aos meios de comunicação, internet, rádio, enfim, e tantos outros meios que possibilitam as pessoas estarem diariamente ouvindo. Isto é informação. Bíblia em MP3, enfim, e aí vai. As pessoas ouvem, informação. O problema é que não estão sabendo o que fazer com esta informação. E aí isto é conhecimento. Conhecimento é o que você faz com a informação que você possui. E aí isto é um dos problemas existenciais no meio dos lares cristãos. Nós temos informações, mas infelizmente nós não conseguimos muito bem saber o que fazer com estas informações. Por exemplo, todos nós aqui provavelmente estudamos 10 ou 15 anos em uma escola sobre português. Agora, se eu perguntar para vocês, alguém sabe o que é adjunto adnominal? Ou seja, você não aprendi, não, você ouviu, você teve uma informação, mas você não teve o conhecimento disto. E aí nós vamos perceber que isto começa a acontecer dentro dos nossos lares. O papai pega o seu filho e diz: filho, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o filho diz: e daí? E daí é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E daí, papai? E daí é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, tem a informação, mas não tem e não consegue se apropriar desta informação. O que isto resulta para a minha vida? Quer ver só? Vamos para um texto muito conhecido e de praxe nosso, quando nós estamos chegando no final das nossas reuniões, após nós declamarmos, é tempo de reconciliação, é muito comum nós falarmos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a igreja responde... E a gente diz: uau, a gente se empodera desta frase e vai para casa: oh, ninguém é contra mim. Só que aí tem uns detalhes. Primeiro, onde isso está escrito? Romanos 8:31. Vamos abrir esse texto, eu te convido a abrir ele. Vamos tentar fazer uma diferenciação do que é informação e do que é conhecimento. Romanos, vamos lá. Pastor, eu pensei que isso não estava na Bíblia. A grande maioria diz: olha, eu não sei, está na Bíblia, no Novo Testamento. E parece que o Novo Testamento, pastor, shows, é como aquele papiro, está lá, agora sem as divisões. Então vamos para o nosso Romanos 8:31. Olha só, o primeiro detalhe aqui. Estamos dentro desta limitação interpretativa das Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é uma frase que pertence a um versículo. Então ele não é um versículo todo, correto? Aí nós vamos analisar esse versículo no todo. Ele vai dizer o quê? Olha só o que Paulo está escrevendo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Significa que este versículo é o fechamento de algo que Paulo estava transcorrendo em alguns versículos anteriores. Então nós já podemos entender que este versículo está dentro de um contexto. Está dentro de um contexto. Ok, continue aí nesse texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são estas? Pois bem, está dentro de um contexto. Vamos voltar no contexto. Nos versículos anteriores, Paulo está dizendo: ei, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo vai dizer que Deus nos amou e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Paulo está dizendo nos versículos anteriores que nós fomos justificados por Deus por meio de Cristo Jesus, através da fé. Paulo está dizendo o seguinte: ei, olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós usamos ninguém. Primeiro, está errado. Paulo não está querendo saber se existem pessoas que são contra nós. Não é esta a formulação da pergunta.
Quem será contra nós não é a formulação da pergunta, porque, queridos, quando nós falamos ninguém é contra nós, nós nos esquecemos que tem o diabo, tem os demônios, tem os seres espirituais, os anjos caídos, que são todos contra nós. O que Paulo está dizendo nesse texto, ei, diante de tudo isso que eu falei, o amor de Deus por nós, o Espírito Santo ajudando-nos nas nossas fraquezas, Deus nos justificando por meio de Cristo, Ele nos amando, nos tornando filho, diante de tudo isso, Ele está conosco. Quem pode nos impedir de nós continuarmos caminhando com Ele? Muda-se o entendimento. Então é justamente isso que nós vamos percebendo dentro dos nossos lares. Temos informação, mas não sabemos como lidar com esta informação. Não sabemos nos apropriar destas informações. E aqui está um grande problema. Queridos, e aí a pergunta é: como ensinar no meu lar aquilo que talvez nem eu consiga entender? E nem mesmo eu sei. Como sentar com o meu filho e ensiná-lo se as coisas rasas eu ainda não consigo entendê-las? Ei, querido, que o texto de 1 Pedro 13,15, esse texto tão conhecido, dá uma olhadinha nele. 1 Pedro 13,15, olha só o que diz. Pedro escrevendo vai dizer o seguinte: mas santificai nos vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar uma resposta a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas com mansidão e temor. Geralmente esse texto nós trabalhamos de forma apologética, defendendo os princípios da fé dos ataques externos. Mas eu quero te convidar nesta manhã a passar a olhar para este texto de forma pedagógica. Como isso, pastor? Quando os nossos filhos, quando a próxima geração perguntar a nós a razão da nossa fé, que eu possa sentar com a minha pequena Bianca e Arthur e com muita mansidão e temperança ensinar a eles acerca da razão da minha fé. Que nós possamos olhar para este texto de forma pedagógica e não apenas apologética. Queridos, e aí eu volto a fazer este frisamento de que o segundo problema na transmissão das Escrituras não é a falta de informação, mas é o que nós estamos fazendo com esta informação. O problema não é o quanto você está lendo a Bíblia Sagrada. O nosso problema muitas vezes está relacionado ao mesmo problema daquele homem, daquele etíope que estava seguindo e lendo as Escrituras. Ele estava lendo. O problema dele não era a leitura. O problema dele é que ele não entendia o que lia. Pastor, neste ano de 2017, eu já li a Bíblia 2 vezes. Uau! Entendeu? Você conseguiu entender o que está lendo? Você conseguiu compreender o que o texto está falando? Martinho Lutero vai dizer o seguinte: pare em cada versículo da Bíblia, chacoalhe-o até que caia um fruto e você possa alimentar-se dele. Querido, nós precisamos, ao invés de passarmos de versículo a versículo, capítulo a capítulo, e transcorrermos ano a ano aquela nossa anotação de quanto eu li, de quanto falta eu ler. Não, pare com isso. Leia pausadamente, mas leia entendendo o que você está lendo. Este é o segundo problema. E eu não vou adentrar a fundo no terceiro problema, mas eu vou citar para você anotar aí no seu papelzinho, ou enfim, nas suas anotações, no seu celular. Terceiro problema na transmissão das Escrituras dentro do lar é o abismo intransponível, em algumas famílias, da teoria versus prática. E aí o grande detalhe é este: como ensinarei aos meus filhos aquilo que eles percebem que eu não o pratico?
Como direi para o meu filho respeitar aos outros, se ele não percebe que eu respeito a eles mesmos? Como sentarei com eles e ensinarei o amor ao próximo, se o meu coração está pesaroso com o meu irmão? Aí existe um certo escritor que disse que a teoria sem prática é utopia. A prática sem teoria é rotina. Um outro escritor na mesma linha vai dizer: todo pai deveria ensinar aos seus filhos 3 coisas, apenas: exemplo, exemplo e exemplo. Nós vivemos este terceiro problema da transmissão das Escrituras dentro dos nossos lares. É o problema de que não a vivenciamos dentro da nossa casa, desta forma não podemos tocar nestes assuntos com os nossos familiares, porque poderemos transcorrer no erro de recebermos uma resposta dizendo: por que não o vive? Aí eu gosto de me lembrar do texto de Gênesis 49, 22. Que texto fantástico esse! Jacó dando a bênção aos seus filhos, e quando chega em José, ele vai dizer o seguinte: José é um ramo frutífero, vírgula, ramo frutífero junto à fonte, vírgula. E aí a sequência do texto ele diz: os seus ramos se estenderam para fora do muro. Sabe o que Jacó está dizendo? Antes que os ramos de José se estendessem para fora dos muros e ele produzisse fora, ele já era ramo frutífero dentro da sua casa. Este é o grande desafio da nossa vivência hoje dentro da nossa família. Eu só posso trabalhar os ensinos da Escritura Sagrada dentro da minha casa se eu realmente as vivo dentro do meu lar. Eu preciso me lembrar que o maior desafio da vivência das Escrituras não é aqui. Querido, aqui é apenas expressão daquilo que nós devemos viver na nossa casa. As Escrituras, nós devemos vivenciá-las em casa. Aqui é apenas uma expressão do que nós já vivemos no dia a dia. Eu finalizo esse ponto e não quero me delongar nele, mas eu finalizo dizendo: não podemos ser cristãos treinados para sermos cristãos casulos, que aprendem a viver a fé apenas dentro da igreja. Nós precisamos entender que ela precisa ser vivenciada no nosso dia a dia. O terceiro problema na transmissão das Escrituras reside justamente neste ponto, o problema de que muitas vezes não ensinamos na nossa casa, porque não vivemos. Eu finalizo esse texto com uma frase de São Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo, e se preciso for, use palavras. Pregue o Evangelho com a sua vida. Sabe, queridos, que quando eu sentar com os meus filhos e nós não vamos entrar na questão dos memoriais, aqui daria mais 1 hora se fôssemos trabalhar sobre isso, mas nós precisamos nos lembrar que os memoriais hoje não são objetos. Pastor, eu tenho alguns objetos em casa que são memoriais, os meus filhos olham para... Não, estes memoriais devem ser a minha vida e as minhas atitudes. Os meus filhos devem olhar para o meu padrão e dizer: isso é um memorial diferente do que o mundo apresenta. Papai, o que é isso? E aí vai iniciar o processo pedagógico de ensino da fé e das Escrituras no lar, quando eles percebem que há um memorial diferencial em minha vida. Pastor, vamos seguir adiante, vamos lá, a hora corre. Dentro desta temática ainda, a Escritura toda dentro do lar como um todo, o ensino das Escrituras, anote aí, o ensino das Escrituras e a responsabilidade intergeracional. O ensino das Escrituras e a responsabilidade intergeracional. E aí, como texto, pode anotar e já abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9.
o ensino das Escrituras e a responsabilidade intergeracional. O que é a responsabilidade intergeracional? A responsabilidade intergeracional é o processo em que uma geração vai ensinar a outra acerca dos seus princípios. E aí, linkado à religião, é o processo no qual uma geração vai ensinar a outra sobre os princípios divinos, bíblicos e existenciais da fé. Olha o que diz Deuteronômio 6, 6 ao 9. Versículo 6: estas palavras que eu hoje te intimo estarão sobre o teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Atá-las como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Escrevê-las nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O princípio que Deus estava estabelecendo na sua palavra é que a responsabilidade de transmissão das Escrituras, dos princípios bíblicos de uma geração para outra, não recai sobre os ombros da liderança. O princípio de ensinar os valores existenciais de fé, de Deus, para a próxima geração não recai aos líderes e professores de escola bíblica, mas ela está intimamente ligada à responsabilidade paterna. Os pais são os maiores responsáveis no ensino, na educação, na transmissão, na orientação, na formação e no direcionamento dos princípios bíblicos para os seus filhos. Uma vez chegou uma irmã em uma igreja em que eu atendi e disse: pastor, eu soube que aqui há um grupo bom de professores e uma palavra boa, então eu vou trazer o meu filho para que ele possa estar aprendendo. E eu choquei ela dizendo: então esta não é a igreja, querida, para isto. Ela disse: não, esta igreja será apenas uma parceira da senhora, mas a maior responsável em ensinar o seu filho é a própria irmã. Nós precisamos aprender a tirar esta responsabilidade daquilo que Deus não colocou em nós. A responsabilidade da transmissão das Escrituras é unicamente de pais para filhos. Aí Israel compreende isso. Até os 3 anos de idade, os meninos e meninas ficavam com as mamães. A partir dos 3 anos de idade, os pais assumiam a responsabilidade do ensino religioso para os seus filhos. E então os filhos passavam a caminhar com os seus pais no processo de aprenderem as Escrituras. É interessante que quando o escritor usa esta expressão, deitado, de pé, caminhando ou sentado, nós não podemos apenas entendê-las na forma literal, de que devemos ensinar apenas quando estamos realizando estas 4 ações. Não. Mas se você perceber, estas 4 ações estão alcançando a totalidade do nosso dia. Deitado, à noite pode ser, levantado, quando eu levanto pela manhã, caminhando ou sentado. O que o texto está dizendo: em todo o dia do meu dia, eu devo estar ensinando o meu filho sobre as Escrituras sagradas. Isso aqui nos traz um grande entendimento de que, ei, queridos, mesmo que eu não esteja com a Bíblia Sagrada na mão, com as Escrituras sagradas, eu estou em um processo de ensino para os meus filhos.
Pastor, mas eu não estou sentado ensinando ele na minha casa, eu estava apenas lá discutindo com a minha esposa. Ele, pois é, mas nós estamos ensinando. Eu estava em pé, estava ensinando, eu estou sentado, estou ensinando, estou deitado, estou ensinando. O que o texto está dizendo, não fragmente o ensino das Escrituras, mas em todos os momentos, na totalidade da sua vida e na totalidade dos seus dias, ensine os seus filhos sobre os princípios de Deus. Você pode dizer amém por isso? Agora existe um detalhe. Pastor Mark Holman, fundador do Ministério Lar, Fé no Lar, pastor americano, ele vai desenvolver uma estatística através de uma pesquisa muito séria que ele realiza nos Estados Unidos, com igrejas como a Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja Luterana e algumas outras denominações. E ele chega à seguinte conclusão acerca daqueles ou das instituições que são os influenciadores da próxima geração no quesito da fé. E ele vai descobrir o seguinte, que em primeiro lugar, nesta pesquisa, com mais de 11 mil pessoas de 5 denominações diferentes, ele vai descobrir que a primeira pessoa de maior influência é a mãe. A segunda pessoa de maior influência é o pai. A terceira pessoa de maior influência no ensino são os pastores. A quarta pessoa de maior influência são os avós. E a quinta pessoa são os ministérios. E aí isso nos choca. Porque a princípio o nosso entendimento, os maiores exemplos são os nossos líderes religiosos. Só que contra fatos, nós já sabemos que os argumentos são poucos. E dentro dessa pesquisa, outro escritor chamado Smith vai desenvolver também uma pesquisa, e no final dela ele vai dizer: a influência social mais importante para influenciar a vida dos nossos filhos é a vida religiosa, exemplificada e ensinada pelos próprios pais. O que eles estão dizendo para nós, através desta pesquisa, ou melhor, o que os pesquisados estão dizendo para nós é que os maiores influenciadores no quesito da transmissão religiosa e espiritual para a próxima geração são os pais. E aí, amados, nós vamos perceber que nós somos os referenciais. Uma outra pesquisa realizada pelo Search Institute nos Estados Unidos, com mais de 15 mil pessoas envolvidas nessa pesquisa, chegou-se a alguns resultados. Olha só isso. 12% apenas dos pesquisados, e foram pesquisados adolescentes e jovens, entre 10 anos até a faixa etária de aproximadamente 28 a 30 anos, de preferencialmente aqueles que ainda não haviam casados. E chegou-se à seguinte estatística: apenas 12% dos pesquisados mantinham um diálogo regular com as suas mães sobre as Escrituras e a fé. Apenas 5% dos jovens mantinham um diálogo regular com os seus pais, com os homens, acerca da fé. Apenas 9% dos jovens tinham uma experiência regular de leitura, nem que fosse uma vez no mês, das Escrituras. Esses dados nos preocupam. Nos preocupam porque o modelo que Paulo vai nos transcrever em 2 Timóteo, de que o ensino das Escrituras deve ter o início e a estruturação dentro do lar, não está acontecendo nos nossos dias. Isso nos preocupa, queridos, porque nós vamos perceber que o que a Bíblia nos orienta não está sendo a nossa realidade. 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo está dizendo: Timóteo, tu perseveras nas coisas que aprendestes
e que desde a infância sabes as sagradas Escrituras. Paulo está dizendo, ei, aquilo que a sua vovó Loide foi ensinando para a sua mamãe Eunice, e a sua mamãe ensinou para você, persevera nisso. A pergunta é, podemos hoje olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e dizermos para eles, perseverem no ensino que vocês aprenderam com os vossos pais? Não responda isso, apenas pense. A fé deve ser gerada e estruturada dentro do lar, através do ensino das Escrituras. E aqui eu destaco, querido, o meu primeiro púlpito deve ser a minha mesa, o meu primeiro rebanho deve ser a minha família. A fé nos meus filhos, ela não deve ser gerada na igreja, mas ela deve ser primeiramente gerada dentro da minha casa, estruturada dentro da minha casa. E aqui na igreja, nas nossas reuniões, deve acontecer apenas a expressão em comunidade e corpo da fé que é gerada dentro da minha família. Pastor, e aí eu quero citar uma frase que os islâmicos de forma muito comum têm usado, e eles vão entender este princípio. Alguns rabinos ou mestres islâmicos dizem o seguinte: dê-nos um menino cristão e nós o tornaremos um adulto islâmico. Porém, se nós entregarmos a um cristão um menino islâmico, ele continuará sendo um adulto islâmico. O que eles estão dizendo é que o ensino pautado e seletivo que eles trabalham é na infância com os filhos. Queridos, eu e você somos responsáveis por ensinar as Escrituras dentro do nosso lar para os nossos filhos. As Escrituras devem ser ensinada, vivenciada, transmitida, orientada, compreendida, entendida dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Esta é a proposta de Deus. Deus está dizendo, ei, ensine aos seus filhos. E já estamos nos encaminhando para o término desta prédica, e eu finalizo dizendo, qual é o grande problema? 11 de setembro, após o atentado, passou-se algum tempo e uma jornalista faz uma pergunta à filha de Billy Graham, Anne Graham, e pergunta a ela, como é que Deus permitiu algo tão horroroso acontecer no dia 11 de setembro? A resposta de Anne Graham é interessante. Eu vou ler apenas uma parte, apenas a primeira parte desta resposta. Escute o que ela disse. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Olha as duas sequências agora. À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar, amar ao nosso próximo. E nós concordamos com esse alguém. E esse discurso segue.
Deixe-me humildemente fazer uma retificação desse discurso. Humildemente. Eu entendo que o grande problema não iniciou quando a Escritura, pastor Wilson Show, foi tirada das escolas. Eu entendo que quando as Escrituras foi tirada das escolas e assim por diante, estava apenas sendo um reflexo da vivência diária que já estava acontecendo dentro das famílias. É muito provável que as famílias continuavam com um exemplar da Bíblia dentro das suas casas e dos seus escritórios, porém, a Escritura já não tinha mais a devida importância que deveria ter para eles. O grande problema, queridos, que nós vivenciamos hoje é este: pessoas abandonando a fé, desertores. A cada ano batizamos mais de 500, 600 pessoas, 800 pessoas em Blumenau. E onde estão? O número de membros continuam os mesmos, quantas pessoas que nos deixam a cada ano. E muitas vezes nós declaramos: o problema está na instituição. Talvez esteja. O problema está na liderança, pode estar também. O problema estão nos pastores, pode estar também. Só que o grande problema está que as Escrituras não têm o devido valor dentro dos nossos lares mais. E aí eu destaco algo para você nesta manhã. Há um tempo atrás eu estava com um irmão, o ano passado, no escritório de casa, pastoreando e atendendo um irmão e aconselhando. E quando ele chegou, ele olhou para os meus livros e disse: uau, pastor, quantas Bíblias! E isso às vezes serve de orgulho para a gente, não é? Eu olhei e disse: 23 Bíblias, traduções diferentes, Bíblia de hebraico, grego, isso. Só que naquela hora, era final de ano, o Espírito Santo me lembrou algo que me deixou envergonhado. A pergunta que surgiu na minha mente foi esta: de que adianta 23 Bíblias se este ano você não a leu uma única vez? Aquilo, sabe? E aí de repente veio uma outra, eu não sei de onde que começou a vir aquelas perguntas, mas veio outra pergunta: que vergonha! O ano todo foi ler a Bíblia apenas para buscar mensagens, para pregar e não para meditar nela. E aí eu fui entender que, queridos, não resolve nós termos ela na nossa casa. Não resolve nós termos ela na cabeceira da nossa cama aberta. Não resolve nós termos ela e caminharmos com ela embaixo do nosso braço ou da mão, se ela não possui a devida importância dentro do nosso lar. Aí, quando aquele irmão saiu, eu comecei a pensar e tentando me lembrar, naquele ano, qual foi o último momento em que eu sentei com a minha esposa e nós começamos a ler, sem se preocupar em mensagens, em sermões, mas ler e entender o que o texto estava falando e nos alimentar com aquilo. E eu cheguei à conclusão que naquele ano eu não tinha feito uma única vez isto. Pastor de uma igreja, ensinador. E aí eu me preocupo, queridos, como está dentro do nosso lar. Eu vou para o final nesta manhã, te convido a se colocar em pé. E quero ler um texto de Mateus, aleluia, aleluia. E justamente a proposta que eu vi nesta manhã era esta, um confronto para nós. Foi o que Deus me confrontou esta semana acerca das suas escrituras, da sua escritura, da sua palavra. Eu estava na convenção e a mente aqui, Deus me confrontando, qual é o devido valor que você tem dado para a minha palavra? O devido valor não reside na quantidade de Bíblias que possuímos. O devido valor para as Escrituras não reside nos cursos teológicos que realizamos. Não, pastor, não. São importantes, mas não significa que há o devido valor. O devido valor está
no quanto nós dispensamos diariamente de atenção para as inefáveis palavras que aqui estão. Mateus 6, eu quero que você escute. Mateus 6 e 21. Esta orientação de Cristo. Jesus está declarando algumas coisas no princípio do reino, no seu manifesto e aí por diante. E Mateus 6 e 21 ele vai dizer o seguinte, olha só. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Outras traduções vão dizer, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Se a Escritura for o tesouro, não mas o tesouro na minha vida, então o meu coração estará diariamente em torno dela. Aleluia. Se a Escritura for não mas o tesouro dentro da minha casa, então diariamente nós estaremos envolvidos nela. Aleluia. Queridos, quantos de nós precisamos nesta manhã, com muita humildade, olhar para a nossa vida cristã, olhar para a Escritura, para o valor que estamos dispensando a ela. E talvez quantos de nós aqui precisamos fazer um pacto com Deus. Talvez o que tem e é prioridade dentro da nossa casa tem sido a nossa televisão. Talvez o que tem sido prioridade dentro da minha família tem sido o WhatsApp, tem sido o Facebook, tem sido tantas outras coisas, menos estar em torno dela. A pergunta que eu fiz para mim mesmo foi esta: qual foi a última vez que eu estive envolto das Escrituras com a minha família, meditando sobre ela? E eu faço a você esta pergunta. Aí nós declaramos, pastor, nós amamos a palavra de Deus. Como amamos se nós não estamos envolvidos nela diariamente? Feche seus olhos por um momento. A palavra de Martinho Lutero, eu sempre guardo ela quando ele disse: ei, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Com os seus olhos fechados, eu quero que por um minuto apenas você faça uma reflexão. Qual foi a última vez que houve dentro da sua casa uma reunião em família para lerem as bem-aventuranças? Uma reunião em família para lerem o manifesto de Cristo, para lerem os salmos. Uma reunião em família para lerem, para ouvirem o que a Escritura está falando. Qual foi a última vez que eu sentei com o meu filho, ou caminhando, ou andando, comecei a orientá-lo sobre as palavras do Mestre nas suas, ou na Escritura? Aleluia. Qual foi a última vez que... E aí, salve, tire os momentos de oração para o alimento, pelo alimento. Não, tire isto. Mas os momentos em que nós estivemos reunidos dizendo: desligue Facebook, desligue WhatsApp, tire telefone do gancho, desligue campainha. Agora nós estaremos ouvindo a Escritura. Qual foi a última vez? Queridos, nós não podemos negligenciar esta verdade. A responsabilidade da transmissão dos valores divinos para a próxima geração é única e exclusiva de nós, nossa. Os meus filhos vivenciarão aquilo que eu ensinarei para eles. Aleluia. Aleluia, coloque a mão no seu coração.
Eu sei que é diferente dos feitios, talvez, das reuniões de ensino, mas eu não posso deixar de fazer isso. Você permaneça com os olhos fechados, mas apenas aqueles que desejam chegar aqui na frente comigo e realizarem um pacto com Deus nesta manhã, dizendo: Deus, eu darei o devido valor à sua palavra a partir deste dia. Eu estarei todos os dias em um momento com a minha família em torno da sua palavra, ouvindo-a, aleluia, meditando-a, sendo moldado por ela, sendo orientado por ela, sendo direcionado por ela. Saia do seu lugar e chegue aqui à frente, aleluia, bem rápido, que nós estaremos orando. Você que deseja realizar este pacto com Deus, este compromisso, em publicamente dizerei: a partir de hoje eu serei o responsável em transmitir os valores do reino para os meus filhos. A partir de hoje eu serei o responsável em transmitir os valores e princípios da palavra para a geração seguinte. Eu serei o responsável. Não delegarei esta responsabilidade à liderança, mas eu assumirei ela. Aleluia. Fale com o Senhor por um momento. Talvez é o momento de você confessar, porque é pecado negligenciarmos a sua palavra. Talvez seja o momento, eu te dou alguns segundos, talvez seja o momento propício de confissão, de você dizer a Ele: Senhor, como eu tenho negligenciado a sua palavra, como eu tenho negligenciado ouvir a sua palavra, mas eu quero firmar um compromisso contigo, me ajuda. Aleluia, aleluia, estamos diante de Ti, Senhor, aleluia. Eu quero confessar a Ti os pecados, pelas muitas vezes em que eu dei mais atenção para tantas outras coisas à minha volta do que para a Sua palavra. Eu quero, Senhor, nesta manhã confessar o meu pecado pelas muitas vezes em que eu dei mais atenção para o computador, o WhatsApp, para o Facebook, do que para a meditação da Sua palavra. Ah, Senhor, eu quero confessar o meu erro em que muitas vezes, quando eu estava deitando, ao invés de eu ler um texto da Sua palavra, eu fui pesquisar qual foi a última notificação no meu Face. Aleluia. Eu quero confessar a Ti, Senhor, junto com os meus irmãos que estão aqui na frente, aleluia. E o nosso pedido, Senhor, é que Tu nos dê, aleluia, é que o Senhor nos dê o desejo diário de amarmos, aleluia, ah, Senhor, e podermos declarar o que o salmista declarou: oh, como eu amo a Sua palavra, como eu amo a Sua lei. Que nós possamos declarar e vivenciar: ah, eu medito na Sua lei de dia e de noite. Que a Sua palavra seja alimento para as nossas vidas, que a Sua palavra seja o nosso guia, a nossa orientação. Senhor, que as pedras de lembranças dentro da nossa casa sejam realidade. Que os nossos filhos possam se reunir conosco em volta da mesa, não para falarmos de outras coisas, mas sobre a Sua palavra. Que a Sua palavra, que a Escritura, que toda a Escritura seja toda dentro da nossa casa, dentro da nossa família e na nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos. Queremos ser fiéis ao propósito de Deus para nós. Abrace quem está ao seu lado, aleluia, e diga para ele: há um propósito.
o propósito de que nós venhamos vivenciar com realidade as Escrituras dentro da nossa casa. Aleluia. Ei, querido, que não seja mais um livro, mas que seja o livro de meditação, de orientação, de estudo, de direcionamento diário dentro da nossa casa. Que não seja um livro de consulta, que em meio aos problemas você abre ele, coloca o dedinho e vê. Não, 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 queridos. Mas que seja um livro onde todos os dias eu paro para me alimentar e respirar dele, porque se não fazê-lo, eu entendo que poderei morrer espiritualmente. Que realmente seja ele o tesouro em nossa família, o tesouro em nossa família. Que Deus te abençoe.